Olá, torcida brasileira, eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative também o sininho para você ser alertado quando novos vídeos forem lançados no canal. Vamos agora para o que realmente interessa, vamos lá. Curta também a nossa página no Facebook. Digite na barra de pesquisa Futebol Fundo Possense e dê um like. O tema de hoje é sobre um título muito importante conquistado pela equipe do Manchester United da Inglaterra, que foi a Recopa Europeia de 1991. Porém, antes, vamos fazer uma pequena contextualização futebolística daquele momento. Atualmente, a Liga dos Campeões da Europa é o torneio mais importante do futebol europeu se tratando de clubes. É a competição de primeiro nível, onde as melhores equipes dos campeonatos nacionais entram em sua fase de grupos. Mas há também a Liga Europa, que é uma competição de segundo nível. As equipes que conseguem fazer uma boa campanha nos campeonatos nacionais, mas que não conseguem vaga na Liga dos Campeões da Europa, entram na Liga Europa. A Liga dos Campeões da Europa é uma competição que existe desde 1955 até hoje. Já a Liga Europa é uma competição que existe desde 1971, mas que antes de 2009 era conhecida como Copa da UEFA. As duas competições são organizadas pela UEFA, que é a entidade responsável por organizar as competições do futebol europeu. UEFA, traduzindo para o português, significa a União das Associações Europeias de Futebol, e é uma entidade que foi fundada em 1954 e hoje tem sede na cidade de Nyon, na Suíça. Porém, no passado, a configuração do futebol europeu era um pouco diferente da atual. A Liga dos Campeões da Europa já era a competição mais importante se tratando de clubes. A Copa da UEFA, que hoje ocupa o segundo posto de competição mais importante do futebol europeu, naquela época, no passado, no começo dos anos 90, era uma competição de terceiro nível. O segundo posto de competição mais importante dentro do futebol europeu era uma competição que recebia o carinhoso nome de Taça dos Clubes Vencedores de Taças. Uma competição que começou a ser disputada no ano de 1960 e que a última edição foi na temporada de 1999. Para entrar nesta competição, o que a equipe precisava fazer não era exatamente conquistar o título de campeão nacional do campeonato de seu país, mas conquistar a Copa Nacional, a Copa da Espanha, a Copa da Inglaterra, a Copa de Portugal, a Copa da Hungria, etc. Outro nome que tinha a competição, a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, era de Taça das Taças, muito comum ser chamada desta maneira em Portugal. No Brasil, a competição ficou chamada de Recopa Europeia. A equipe do Manchester United da Inglaterra venceu a Copa da Inglaterra na temporada de 1989-90, após bater o Crystal Palace na decisão, uma vitória de 1-0, jogo disputado no estádio Wembley, em Londres. Com isso, a equipe do Manchester United carimbou o seu passaporte para a disputa da Taça das Taças da temporada seguinte, que foi a temporada de 1990-1991, e o Manchester se sagrou campeão dessa competição. O time do Manchester United, em 1991, já era treinado pelo lendário treinador escocês Alex Ferguson, que passou no comando da equipe do Manchester United 27 anos, de 1986 até 2013, faturando impressionantes 38 títulos nesse período. Aquele Manchester United de 1991 contava com jogadores de destaque, como por exemplo o goleiro Seeley, ex-jogador da equipe do Plymouth. Na defesa, o destaque ficava por conta do galês Clayton Blackmore, vindo das categorias de base da equipe. No meio-campo, o destaque eram os meias Mike Phelan, ex-jogador do Norwich, e Paul Ince, ex-jogador da equipe do West Ham. No ataque, o grande destaque ficava por conta do escocês Brian McClare, ex-jogador da equipe do Celtic da Escócia, e o galês Mark Hughes, formado nas categorias de base do próprio Manchester. Na primeira fase, o adversário da equipe do Manchester United
foi a equipe do PEC da Hungria. No primeiro jogo realizado em Old Trafford, estádio do Manchester, em 19 de setembro de 1990, o Manchester United conseguiu uma grande vitória, 2-0 contra o PEC da Hungria, gols de Blackmore aos 9 minutos e Webb aos 16 minutos, ambos na primeira etapa de jogo. O jogo da volta foi realizado na Hungria no dia 13 de outubro de 1990 e o Manchester United voltou a vencer, 1-0, gol de McClare aos 32 minutos da etapa final. O Manchester United estava classificado para a segunda fase e o adversário seria um primo britânico, a equipe do Wrexham, do país de Gales. O primeiro jogo do Manchester contra a equipe do Wrexham, do país de Gales, foi realizado em Manchester, na Inglaterra, no dia 23 de outubro de 1990, e o Manchester United conseguiu uma grande vitória, 3-0, gols de McClare aos 40 minutos, Bruce aos 42 e Pallister aos 14 minutos da etapa final. O jogo da volta foi realizado no país de Gales no dia 7 de novembro de 1990 e o Manchester United conseguiu nova vitória, 2-0, gols de Robbins aos 32 e Bruce aos 35 minutos, ambos no primeiro tempo de jogo. A equipe inglesa estava classificada para a fase de quartas de finais e o adversário seria um dos mais difíceis, a equipe do Montpellier, da França. O primeiro jogo foi realizado em Old Trafford, no dia 6 de março de 1991, e para surpresa de sua torcida, o Manchester ficou no empate, 1-1 contra o Montpellier da França. McClare marcou o único gol da equipe inglesa com 1 minuto do primeiro tempo de jogo. O jogo da volta foi realizado na França, no dia 6 de março de 1991, e o Manchester teria que vencer a partida, e venceu, 2-0, gols de Blackmore aos 49 da primeira etapa e Bruce aos 4 minutos do segundo tempo de jogo. O resultado classificou a equipe do Manchester United para as semifinais da Taça das Taças. O adversário nas semifinais seria o Legia Varsóvia, da Polônia. O primeiro jogo foi realizado em 10 de abril de 1991. O jogo foi realizado na Polônia e mesmo assim o Manchester United conseguiu mais uma vitória, 3-1, gols de McClare aos 38 minutos, Hughes aos 9 do segundo tempo e Bruce aos 22 minutos da etapa final. O segundo jogo foi realizado na Inglaterra, no dia 24 de abril de 1991, e o Manchester podia até perder por um gol de diferença. E o resultado final da partida foi o empate em 1-1, Sharp marcando aos 28 minutos do primeiro tempo. O Manchester, com este resultado, estava classificado para a grande decisão da Recopa Europeia. O Manchester United estava classificado para a decisão da Taça dos Campeões de Taças, e o adversário seria a equipe do Barcelona da Espanha, do treinador holandês Johan Cruyff. A partida foi realizada na cidade de Roterdã, na Holanda, no estádio De Kuip, o estádio da equipe do Feyenoord, no dia 15 de maio de 1991. Sob a arbitragem do sueco Bo Carlsson e aos olhos de um público de 43.500 torcedores, a equipe do Manchester United conseguiu uma grande vitória, 2-1 contra a equipe do Barcelona. Dois gols de Mark Hughes, o primeiro aos 22 minutos e o segundo aos 29 minutos, ambos os gols na etapa final de partida. O único gol marcado pela equipe espanhola foi marcado pelo holandês Koeman aos 34 minutos da etapa final. A equipe do Manchester United entrou em campo com Seeley no gol, Irving, Blackmore, Bruce e Pallister na defesa, Phelan, Paul Ince, Robson e Sharp no meio-campo, Hughes e McClare no ataque. O Barcelona entrou em campo com Busquets no gol, Nando, Koeman, Alexandro e Ferrer na defesa. O meio-campo tinha Goicoechea, Eusébio, Baqueiro e Begiristain. O ataque da equipe catalã era formado por Salinas e o dinamarquês Michael Laudrup.
Este foi o único título da Recopa conquistado pela equipe do Manchester United e o sexto de uma equipe inglesa. Naquela época também existia a Supercopa Europeia, que era uma competição disputada entre a equipe que fosse campeã da Recopa Europeia, no caso a equipe do Manchester United, e a equipe campeã da UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, que naquela temporada foi a equipe do Estrela Vermelha, da então Iugoslávia. O Manchester United não fez um bom campeonato inglês, ficou apenas na sexta colocação. E em 19 de novembro de 1991, a equipe do Manchester United, com o goleiro dinamarquês Peter Schmeichel no gol, jogou contra a equipe do Estrela Vermelha, da extinta Iugoslávia. E o placar foi de vitória da equipe do Manchester por 1-0. McClare marcou aos 22 minutos da etapa final. O segundo jogo entre as equipes estava marcado para Belgrado, capital da então Iugoslávia. Porém, a Iugoslávia vivia o processo de independência das suas províncias, Croácia, Bósnia, Macedônia, Montenegro, e a gente conhece muito bem que naquela época, começo dos anos de 1990, a Iugoslávia vivia em guerra e não havia naquela época um ambiente seguro para a ocorrência da partida, já que o conflito entre sérvios e croatas e bósnios era muito grande, o que deixou a Iugoslávia muito tempo exposta a uma guerra civil. Como não havia segurança para a realização da partida, a partida foi cancelada, o Estrela Vermelha de Belgrado se negou a jogar em um outro lugar e o Manchester United foi declarado campeão também da Supercopa Europeia. Bem pessoal, o tema de hoje era o Manchester United campeão da Recopa Europeia de 1991. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, caso vocês não tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber o alerta sobre nossos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!